Olá, meu nome é Felipe Capitelli Bertocco e eu sou aluno de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. Essa é uma apresentação sobre o meu trabalho de fim de curso, orientado pelo professor doutor Fernando José von Zuben. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente ao projeto Viva Bem, o hub de inteligência artificial para a saúde e bem-estar. Esse projeto é sobre a predição da altura de um salto vertical utilizando o smartwatch. Da literatura, nós sabemos que a altura do salto vertical é amplamente utilizado como indicador de desempenho físico. Além disso, também é muito utilizada para estimar a força muscular dos membros inferiores, realizar o controle de fadiga muscular, controlar o risco de lesões e também realizar o monitoramento de cargas de treinamento. Dos métodos tradicionais para determinar a altura do salto vertical e acompanhar essas informações sobre os atletas, são utilizados basicamente as plataformas de força e os sistemas em vídeos, que apesar de serem muito precisos, eles também são muito caros e pouco portáteis, sendo difícil a aplicação desses sistemas de modo em campo, sendo apenas utilizados em ambientes laboratoriais. Desse modo, utilizar um smartwatch para determinar a altura do salto vertical será uma ferramenta essencial para auxiliar os atletas que realizam treinamento em campo e realizar esse acompanhamento também em campo, sem a necessidade de utilizar equipamentos que são pouco portáteis e muito caros. Nosso projeto desenvolveu um dataset próprio. Esse dataset realizou um protocolo de coleta no qual o participante fixa as duas mãos no quadril, com o relógio Galaxy Watch 4 fixado também no punho esquerdo, garantindo um ponto fixo no corpo da pessoa para o relógio durante todo o movimento. Essa pessoa vai realizar 7 saltos verticais do tipo squat jump consecutivos, tendo um espaço de 10 segundos entre eles. No Galaxy Watch, configuramos os sensores para realizar a coleta do acelerômetro e do giroscópio na sua aquisição máxima, de 100 Hz. Além disso, utilizamos também uma plataforma de salto vertical que nos retorna dados confiáveis do tempo de voo e também da altura do salto em centímetros. Ao todo, o nosso dataset apresenta 62 participantes, sendo divididos as coletas em momento A e B, totalizando um número de 706 saltos verticais do tipo squat jump. Sobre o processamento de sinais, a nossa série apresenta 7 saltos verticais. No entanto, precisamos analisar esses saltos de forma individual. Desse modo, a primeira parte do pré-processamento foi separar esses saltos verticais dentro da nossa série temporal. Nós sabemos que um salto vertical tem a duração máxima de 1,5 segundos. Desse modo, utilizamos uma janela de 2,5 segundos, garantindo que qualquer salto esteja compreendido dentro dessa série temporal. Para realizar a divisão de saltos, nós utilizamos um algoritmo que encontra os saltos verticais dentro da série a partir de um threshold e determinando o pico de aceleração dentro da nossa série temporal. Dessa forma, conseguimos abrir uma janela de 2,5 segundos ao redor do salto, garantindo que o salto seja centralizado na janela temporal e também que todos os nossos saltos tenham 250 pontos de dados. Esse algoritmo percorreu todo o nosso dataset. Porém, dos 706 saltos verticais, alguns deles apresentam inconsistências, de modo que apenas 674 saltos são realmente utilizados no nosso conjunto de dados. A partir desses 674 saltos verticais, fizemos um histograma de distribuição das alturas dos saltos para entender a distribuição do nosso dataset. Nós conseguimos ver que nesse histograma a altura do salto está dividida no eixo X e no eixo vertical nós temos a quantidade de saltos por altura. Conseguimos perceber que entre 20 e 35 centímetros de altura é onde apresenta a maior concentração do número de saltos do nosso dataset, sendo que saltos menores que 20 centímetros e maiores que 35 centímetros são menos representativos, o que pode ser um problema futuramente. Ainda no processamento de sinais, realizamos a partição do nosso conjunto de dados. Isso porque pretendemos utilizar modelos de inteligência artificial, e para realizar o treinamento desses modelos, fizemos a separação de treino, validação e teste. Nessa partição, tomamos o cuidado de utilizar os usuários como uma das features de partição, fazendo com que o mesmo usuário não apareça em mais de uma partição, ou seja, o único usuário tenha presença apenas no treinamento, apenas na validação ou apenas no teste, garantindo que não há vazamento de dados. Dessa forma, nosso conjunto de treino apresenta 450 saltos com 39 usuários, nosso conjunto de validação, 126 saltos com 3 usuários, e nosso conjunto de teste, 98 saltos com 10 usuários. Tomamos cuidado também de tentar preservar a altura média da distribuição em cada uma das partições. Já utilizando agora os modelos cinemáticos fundamentados na física, nós utilizamos esses modelos como baseline da literatura.
Na determinação da altura do salto vertical, utilizamos primeiro o tempo de voo. Esse método consiste em, através do sinal de acelerometria, determinar um conjunto de pontos dentro da nossa série temporal que nos permite saber exatamente o momento em que a pessoa sai do chão e que ela retorna ao chão. Desse modo, sabendo o tempo total de voo da pessoa. E com base nesse tempo, determinar a altura do salto vertical. Nessa métrica, nós obtivemos uma MAP de 14,25%, que é o erro médio percentual. O nosso segundo método que utilizamos como baseline, ainda em modelos fundamentados na física, nós utilizamos a velocidade de decolagem do participante em relação ao solo. Esse método consiste em realizar a integração numérica do sinal de aceleração, de modo que nós obtivemos a curva de velocidade do movimento da pessoa. Nessa curva de velocidade, o primeiro pico de velocidade, nós temos a velocidade em que a pessoa deixa o chão. A partir dessa velocidade, nós conseguimos também determinar a altura do salto vertical. Porém, por utilizar a integração numérica do sinal de aceleração, esse método tem um erro agregado muito grande, fazendo com que a MAP, que é o erro médio percentual, seja muito grande também, de 32,8%. Já nos modelos tradicionais de aprendizado de máquina, utilizamos como o pipeline do desenvolvimento da nossa metodologia a validação cruzada por grupos. Nós obtivemos o conjunto de treinamento e fizemos uma separação de 6 partições menores, de modo que o mesmo usuário também não apareça em cada uma das partições menores. Dessa forma, nós conseguimos utilizar 5 partições para o treinamento e a sexta partição para a validação. E conseguimos fazer isso de forma cíclica, de modo que nós garantimos uma maior generalização do nosso modelo. Também utilizamos o Grid Search para fazer a busca dos melhores parâmetros para cada um dos modelos desenvolvidos. E também utilizamos a normalização do nosso sinal, de modo que aplicamos a normalização nas 5 folds e a partir dessa normalização estatística, nós aplicamos na sexta fold, também garantindo que não há vazamento de dados. Além disso, utilizamos como característica no sinal de entrada os eixos X, Y e Z do nosso sinal de acelerometria. Os nossos melhores modelos foram o SVR e a ElasticNet. O SVR apresentou o melhor desempenho em 3 das nossas 4 métricas, sendo a melhor MAE, a melhor MAP e a melhor SMAP. No entanto, a ElasticNet apresentou o menor RMSE. Essa métrica pode representar que a ElasticNet tem maior robustez a dados como outlier, ou seja, dados que são muito ruidosos. Já nos nossos modelos de redes neurais profundas, utilizamos exatamente a mesma metodologia de Group K-fold, ou seja, a separação do treino em 6 folds menores, e também da normalização em 5 folds e aplicada na sexta. Além disso, utilizamos também o Framework Optuna para a busca dos melhores hiperparâmetros. E também utilizamos como critério de parada no nosso treinamento o Early Stopping, de modo a garantir que os nossos modelos de redes neurais não vão ter overfitting. Das nossas arquiteturas implementadas, utilizamos uma CNN, utilizando os 3 canais X, Y e Z do acelerômetro, uma MLP, também utilizando X, Y e Z do acelerômetro de forma concatenada, e 2 redes neurais recorrentes, a LSTM e a GRU. Das nossas redes neurais, nossa melhor rede neural foi uma CNN, apresentando a melhor MAP dentre todos os modelos, inclusive em relação ao SVR e aos modelos fundamentados na física. Desse modo, podemos concluir que o nosso melhor modelo foi a CNN, seguido pelo SVR e, por último, o nosso método de tempo de voo baseado em uma modelagem física. Isso porque o sinal de acelerometria pode conter ruídos biomecânicos, que podem prejudicar fortemente os modelos físicos, e que as nossas redes neurais podem superar, a CNN principalmente. Desse modo, podemos perceber que a CNN conseguiu ter uma boa generalização, apesar da distribuição do nosso dataset, e que ela apresentou um bom desempenho satisfatório para a implementação futura em um smartwatch. Das nossas limitações, principalmente encontramos a taxa de amostragem do nosso sensor, que é de 100 Hz, sendo esse sensor apresentando um ponto de dado a cada 10 milissegundos. Um sensor com uma taxa de amostragem maior vai ter mais informações no mesmo espaço de tempo. Isso pode facilitar muito para a CNN ter uma generalização melhor. Além disso, também observamos uma assimetria no nosso dataset, tendo muitos saltos concentrados entre 20 e 35 centímetros de altura, e uma baixa representatividade em saltos menores que 20 centímetros e saltos maiores que 35 centímetros. Essa baixa representatividade também pode apresentar dificuldades para o modelo generalizar nessas partições de altura. Em suma, o nosso modelo de CNN apresenta uma boa performance, de modo que ele é confiável para ser implementado futuramente em um relógio e começar os testes em campo. Um agradecimento especial à Samsung e à Funcamp, que fizeram parte desse projeto, financiando o projeto Viva Bem.
Obrigado.